Hoje nós vamos fazer um estudo bíblico que nos fala sobre a apostasia do povo de Deus. Nós já falamos sobre isso uma vez, mas é importante nós revermos esse estudo, para que nós possamos então nos aperfeiçoarmos mais no caminho. Se vocês estão lembrados o que é apostasia, o que é apostatar? Quem sabe dizer? Alguns de vocês se lembram? Apostasia é nos afastar da fé, é nos afastar dos ensinamentos do Senhor Jesus. Nada mais do que isso. Isso é apostatar. E este é um grande perigo para o povo de Deus, principalmente nos últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Através da leitura bíblica que nós fizemos agora há pouco, nós podemos concluir que o povo de Israel, por diversas vezes, se apostataram de Deus. É por isso que eles sofreram tanto na sua história de vida. Por isso que eles foram presos, escravizados pelos outros povos. Porque eles deixaram de dar ouvido à palavra de Deus e passaram a servir aos outros deuses. Porque eles passaram a olhar o exemplo daquelas pessoas que não tinham uma aliança com Deus, em vez de ouvir o que Deus falava por intermédio dos seus servos. E o Senhor Jesus, quando ele esteve aqui exercendo o seu ministério nessa terra, está no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 8, ele fez uma declaração que mostrou que também naquela época a apostasia era grande entre o povo. Ele disse assim, que bem profetizou Isaías a respeito de vós, porque este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, também apostasia é isso. É termos o nosso coração longe do Senhor. Mesmo que a nossa boca confesse, mesmo que a nossa boca exalte, o louve, mas o Senhor Deus, Ele quer de nós o todo. Não é apenas uma parte de nós. É uma parte de nós que reconhece que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que reconhece que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, Ele é um caminho. Essa parte de nós Ele quer, mas Ele quer também a outra parte de nós, que nós venhamos nos esforçar para vivermos a vontade dEle. Só assim que nós não iremos nos apostatar. O grande objetivo de Satanás é fazer com que a igreja venha se tornar apóstata, como ele fez no passado. A igreja de Deus, ela já se apostatou. O apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele disse, entre vós entrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho de Deus. E quando o Império Romano propôs à igreja da época a fazer uma união com o Estado, a maior parte dessa igreja aceitou essa união. E a pequena parte, o pequeno e verdadeiro rebanho, estava conduzindo os ensinamentos da doutrina exatamente conforme o Senhor Jesus havia ensinado, os apóstolos também, eles se refugiaram para o deserto, para não serem perseguidos e serem mortos por essa nova religião que iria surgir através dessa união. Então a maior parte da igreja se apostatou e criou uma religião totalmente contrária à vontade de Deus. Lembrando que a igreja que o Senhor Jesus fundou, ela não é uma religião. O Senhor Jesus não é um líder religioso. Nós não somos religiosos. Religião é coisa do homem. O que o Senhor Jesus fundou foi a igreja. É o seu corpo. A igreja é o corpo vivo de Cristo sobre a terra. E através dele, da palavra de Deus, nós temos um relacionamento pessoal com Deus. Então, isso não tem nada a ver com religião. Religião é práticas de homem. É aquilo que o homem criou através da sua própria interpretação, da sua própria conveniência, daquilo que lhe satisfaz, daquilo que lhes agrada. E a igreja que não aceitou isso, que não se apostatou,
ela sofreu uma grande perseguição, como nós podemos ver na história. A Igreja de Deus sofreu essa perseguição e sofre até hoje. Então, num desses momentos, o escritor do livro de Hebreus, ele disse assim: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a construção da alma. Está em Hebreus capítulo 10, versículo 39. Ele está falando ali para os irmãos daquela época. Nós não somos daqueles que retrocedem, que voltamos atrás para a perdição. Porque a partir do momento que nós desistimos deste caminho, nós estaremos trazendo a condenação para a nossa alma. O próprio Senhor Jesus, ele disse: aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, não é digno do reino de Deus. Quer dizer, se nós formos olhar para a vida que nós tínhamos antes de vir para a igreja e sentimos saudades daquilo, nós praticamente não nos tornamos dignos desse reino. Porque para chegar até aqui, foi pago um preço muito alto para a humildade, que foi a vida do próprio Mestre Jesus. Mas o escritor de Hebreus, ele diz: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, por mais difícil que ela possa se apresentar diante de nós, mesmo assim, nós confiamos no nosso Deus, nós vamos nos esforçar. Esse aqui é o proceder do verdadeiro cristão. Nós vamos nos esforçar em obedecer a sua palavra, em fazer a tua vontade, e vamos prosseguir para a conservação da nossa alma. É assim que nós provamos a Deus, nós provamos ao Senhor Jesus que nós cremos nele. Aí nós não estamos apenas honrando ele com os nossos lábios, nós estamos nos apresentando um coração puro. Ali nós estamos mostrando que nós abrimos a porta do nosso coração para que ele pudesse habitar em nós. Assim nós estamos mostrando que nós somos pessoas ricas, que temos a riqueza espiritual de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele aconselhou aos seus seguidores: não guardei para vós tesouros que a traça e a ferrugem destroem, mas sim tesouros no céu. Quais são os tesouros no céu? As nossas obras, de acordo com o ensinamento da palavra. Mas há uma parte nisso aqui que é muito importante, que cada membro da Igreja de Deus tem que se conscientizar, que nós temos que sermos extremamente rigorosos com nós mesmos. Olhe para a vida de cada um de vocês olhe para as suas próprias vidas e pergunta para si mesmo: eu estou servindo a Deus? Eu estou agradando a Deus? Se você responder que sim, eu digo para vocês uma coisa: ainda não é o suficiente. Isso eu posso garantir com toda certeza. Nem eu, nenhum de nós. Porque muitas vezes nós estamos fazendo apenas aquilo que nos foi mandado. E Jesus falou: se vós fizerdes apenas o que vos foi mandado, vos considere servos inúteis. E eu pergunto ainda mais: e quando nós não fazemos nem o que nos é mandado? Significa que a situação está mais difícil. Então é necessário que nós venhamos ser pessoas chatas com nós mesmos. Sabe? Você ficar se cobrando, você ficar se perseguir a si mesmo. Nós temos que ser perseguidores do nosso eu. Eu vou falar uma coisa que eu já falei outras vezes, mas é sempre bom a gente estar lembrando. Vamos tentar criar um hábito na nossa vida, uma rotina diária, de quando nós levantamos pela manhã, a gente apresenta diante do Deus o nosso agradecimento, diante de Deus pela noite que passamos. Seja ela boa ou não, mas chegamos até ali. Entregamos na mão dele o dia, o restante do dia, porque o dia começa ao pôr do sol, não pelo mundo. Apesar de que na Bíblia amanhã é quando dá o pôr do sol. Então, vamos entregar a Deus o nosso dia de trabalho, os nossos afazeres. E quando nós chegamos ao meio-dia, a gente dá uma pausa e vamos fazer uma reflexão: como foi a minha manhã diante do Senhor? O
que eu posso melhorar? Será que foi agradável essa minha atitude? Olha, isso aqui eu tenho certeza que não foi. Ó, foi muito bom, eu devo continuar dessa forma. E aí nós passamos para a parte da tarde. Aí no final da tarde, ao anoitecer, ao pôr do sol, a gente faz uma nova avaliação. E essa tarde, como é que foi? Eu dei continuidade, eu vi que estava indo bem? Ah, eu caí. Porque tudo aquilo que a gente vai avaliando, que a gente está errando, que a gente está tropeçando, que a gente está caindo, o que nós devemos fazer com essa informação? Colocar em oração diante de Deus e nos esforçar. É necessário um esforço diário de cada um de nós. E assim também, na parte da noite até o deitar, a mesma coisa. Você vai fazer a oração final antes de dormir. Muitas pessoas fazem o que é correto. Há pessoas que dormem assim de uma vez. Também, isso aí cada um tem o seu relacionamento com isso. Né? Mas o correto é que antes de deitar, pelo menos você ajoelhe, agradeça e possa se avaliar. Se a gente ficar nesse rigor com nós mesmos, policiando o tempo todo, manhã, tarde e noite, nós vamos com toda certeza errar muito menos do que nós erramos quando não fazemos isso. Então a gente tem que aprender aos poucos a estar trabalhando com nós mesmos para que nós possamos nos aperfeiçoar mais e mais no Senhor. Antes de começar a escola bíblica, eu estava conversando com o irmão João, eu estava falando com ele, irmão João, a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus, ele disse, sede perfeito como eu sou perfeito. Ele nunca iria pedir uma coisa que nós não pudéssemos alcançar. Então eu quero alcançar a perfeição. É importante que nós, igreja, venhamos querer alcançar a perfeição diante de Deus. Mas nunca se esqueça que a perfeição diante de Deus não é a perfeição diante do homem. O homem, se você for perfeito aos olhos de Deus, você não será diante do homem. Exemplo bíblico, Jó. Jó estava naquele estado lastimável que ele estava. Né? E ali havia aquelas pessoas que estavam acusando ele, falando mal dele. Aos olhos daqueles homens, ele não era perfeito. Mas aos olhos de Deus, ele estava vivendo a perfeição. Então é importante nós devemos trabalhar muito com nós mesmos, através de todas essas avaliações bíblicas, para que a gente não venha desanimar. E mesmo se por algum motivo vier até nós o desânimo, nós devemos lutar contra ele. Lembre-se, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, aqueles que desistem do caminho, aqueles que entregam os pontos, que jogam a toalha. Não, nós não somos desses. Nós não fomos chamados para isso. Nós somos aqueles que prosseguimos para o alvo, para aquilo que o Senhor Jesus preparou para nós, a coroa da vida. É importante nós lembrarmos. Nós temos isso como uma missão espiritual. Né? Há pessoas nesse mundo que têm um propósito. Né? Eu vou ficar rico, eu vou trabalhar, eu vou alcançar isso. É uma missão que a pessoa tem, mas a nossa tem que ser espiritual. Nós temos que trabalhar, lutar todos os dias para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. Isso aí só vai ser possível quando o Senhor Deus lá do céu contemplar o esforço empregado por cada um de nós, a seriedade com a qual nós levamos a sua palavra. E muitas vezes a gente acha, isso aqui que eu estou fazendo não tem nada demais. Tem diante do Senhor. É preciso muita humildade para poder lidar as coisas pequenas. As coisas grandes é mais fácil a gente reconhecer. Mas as pequenas coisas são mais difíceis, porque elas têm a aparência de serem inofensivas. Né? O objetivo dessa lição, desse estudo, é mostrar a gravidade do erro da apostasia, do perigo de se desviar dos ensinos da palavra e da fé da Igreja de Deus. Muitos, para estar bem com todos ou por algum interesse, deixam a verdade e se tornam apóstatas. Olha, na minha opinião, a pior forma de apostasia que existe é aquela que acontece dentro da igreja. A pessoa, ela está na igreja, anos e anos, tem 30 anos de igreja, um exemplo, 20 anos, não sei quantos anos, não importa o tanto. E aí, ela só está ali como membro daquela igreja, da igreja de Deus.
mas ela não se importa com o seu dia a dia. Ela não se importa em obedecer a palavra de Deus. Ela faz tudo de qualquer jeito, faz tudo avacalhado, não se manifesta como cristão. Como cristão. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele. Nós temos que procurarmos dar um bom testemunho em todo lugar que estamos. Deixarmos bem claro que nós somos. Quando abrirmos a nossa boca para aconselhar alguém, vamos analisar: isso que eu vou falar está de acordo com a palavra? Se não tiver, não fale. Pensa bem antes de falar. Seja qualquer assunto. Às vezes você está no meio social, no local de trabalho, sei lá. Aí vamos supor, saiu eu estava vendo uma moça dando uma entrevista, né, ela fazendo uma reportagem. Ela pegou e falou assim: graças a Deus eu não tenho que andar armado, porque se eu tivesse eu fazia uma besteira. Então pensa antes de falar umas coisas dessas. Né? Isso tudo é saber, porque aquilo que sai da nossa boca, eu sei que ela tem um grande peso, infelizmente, meus irmãos. A maior parte das palavras que saem de nós, elas costumam ter mais peso nas coisas negativas do que nas positivas. Porque as pessoas tomam muito posse das coisas negativas. Poucas pessoas tomam posse das coisas positivas. Então nós temos que avaliar. Antes de eu falar uma determinada coisa, a palavra que vai sair da minha boca, ela está de acordo com a palavra de Deus. Porque senão nós podemos nos apostatar todos os dias, sem ter consciência disso. É a pior forma de apostasia que existe. Ter a aparência de cristão, tem a capa de cristão. Mas quando você abre, não tem conteúdo. A mesma coisa, vamos supor que você vai comprar uma coisa que tem uma embalagem bonita, quando você abre, está vazia, você não fica frustrado. Né? O importante é que Deus, quando vem olhar para dentro da nossa embalagem, que é o nosso corpo, né? Ele vem olhar lá no nosso coração, ele vem encontrar conteúdo, ele vem encontrar riquezas espirituais em nós. O apóstata, ele deixa a verdade, perde a visão do que é certo e do que é errado, e nega o que aprendeu, abrindo mão da própria salvação. Israel foi o povo escolhido para receber os oráculos divinos e os apregoar às nações que serviam aos astros e os deuses feitos por suas próprias mãos. Lamentavelmente ocorreu o contrário. Envolveu-se em idolatria, perseguiu os santos profetas de Deus e finalmente rejeitou o próprio Filho do Altíssimo, o Messias Jesus. Consequentemente, perdeu a vinha, mergulhou em cegueira, ficou encurvado e assim permanecerá, até a vinda gloriosa do Senhor. Seu privilégio passou a outro povo, a igreja de Deus. Mas ainda mais tarde, parte dessa igreja igualmente apostatou. Vigiemos e firmemos na palavra, somente nela. A igreja não tolera, mas antes põe à prova os que se dizem obreiros e não são. Então aqui nós temos aqui a história de Israel. Deus havia feito de um propósito o povo de Israel. Eles iam ser a nação que iria evangelizar o mundo. Seria uma nação que queria trazer o evangelho do reino ao mundo. E as primeiras coisas que eles deveriam combater é o quê? O espiritismo, os falsos deuses, a idolatria. Mas em vez de fazer isso, o que eles fizeram? Eles se uniram a essa parte. E o pior é o que acontece hoje, muito nos dias de hoje, na igreja também, é que eles não aceitavam ser exortados. O que é exortar? Exortar é aconselhar. Deus mandou os profetas para que dissessem a eles: vocês estão errados, mudem esse caminho. E eles não aceitavam, se iravam e matavam os profetas que vinham até ele. Eles apedrejavam os profetas de Deus.
lê o livro de Jeremias, como que eles fizeram com Jeremias, um grande profeta de Deus. Eles queriam ouvir uma profecia que fosse favorável à vontade de Deus, e Jeremias profetizou justamente o contrário. Jeremias falou que o rei da Babilônia irá invadir Israel para levar todos cativos. E que virou, eles julgaram Jeremias dentro de uma cisterna. E hoje nós podemos ver que muitas pessoas têm esse mesmo proceder. Quando ouve dizer, olha, não faça dessa forma, que você está pecando contra o Senhor. A pessoa se ira, a pessoa xinga, a pessoa grita. Quem é você que está me julgando? Ah, eu sei da minha vida, não se mete comigo não. E aí vai muitas outras coisas mais. Isso é uma forma de apostasia. Principalmente entre os irmãos, nós temos que ter humildade para poder ouvi-los. Porque Deus fala conosco através do seu povo. Essa semana uma irmã me chamou para conversar comigo no bate-papo que eu fiz. Ela pegou e me deu um conselho. Eu, por ser pastor, ela pegou e falou, me desculpa, você está falando. Eu falei, irmã, eu te agradeço por você estar me aconselhando. Porque nós temos que ouvir todo mundo. Não é por ser pastor, por ser membro, que eu não vou estar errando. Às vezes posso estar fazendo uma determinada coisa que Deus deu uma visão a uma irmã ou um irmão e que veio me aconselhar. E se eu vejo que está dentro da palavra, eu tenho que acatar e agradecer e procurar corrigir. E assim somos uns com os outros. Nós temos que ter essa humildade. E uma coisa que eu me preocupo muito, ultimamente eu tenho falado bastante, é a respeito da nossa preparação para a Santa Ceia. Ela está aproximando. Se eu não me engano, eu vou certificar a data. Me parece que vai ser no dia 13 de abril. Se for, vai cair no domingo. Né? Então, até lá, nós temos que entender perfeitamente o que é aquilo que nós iremos realizar. O que eu quero dentro da igreja, conforme a palavra de Deus nos ensina. Cada membro, cada um de vocês, quando for comer pão e beber do vinho, que vocês olhem para trás e possam dizer ao Senhor, Senhor, pela tua misericórdia, eu sou digno de comer esse pão e de beber esse vinho. Que quando formos lavar os pés uns dos outros, que aquele simbolismo seja apenas uma demonstração da humildade que nós praticamos esse tempo até chegar à nossa vida. Então, quando nós, no nosso dia a dia, nós procuramos nos controlar mais, ser mais calmo, humilde, não brigar, não discutir, demonstração de quê? Humildade. É aquela humildade que você está ali lavando os pés. Quando se eu lavo o pé de um de vocês, eu estou lavando o seu pé, mas o pé de toda a humanidade está sobre a terra. Porque é essa humildade que eu tenho que apresentar a quem? O meu próximo, o meu semelhante. Isso é só um simbolismo. Então esse lava-pé não é porque é bonitinho, não é porque é bacana, não é coisa linda, não é nada disso. Tem um significado profundo, espiritual. Já pensou se na volta do Senhor Jesus, ele disse, mas você não lavou os pés, mas cadê a humildade que você praticou para poder lavar os pés? Por isso que o apóstolo Paulo diz, cada um examine a si mesmo. Quando termina a ceia, no momento seguinte que deu amém, nós já temos que estar nos preparando para a próxima. Assim que terminou uma, nós já temos que estar nos preparando para a próxima. Então tudo isso, olha gente, a vida cristã, ela é algo muito mais profunda e muito mais séria do que nós imaginamos. Muito mais. Sabe? Por isso que nós temos que dedicar o máximo de tempo possível a ela. Nós temos que dedicar nosso pensamento, nossa reflexão,
tudo o que há em nós, na nossa vida cristã. E tomar muito cuidado para não confundirmos as coisas. Religiosidade com cristianismo, que são coisas parecidas, mas que porém não são a mesma coisa.